Olá, está começando mais um Fatos Históricos e hoje nós iremos falar sobre uma das maiores fabricantes de motocicletas da história, a Harley-Davidson. Mas antes de irmos para o vídeo, que tal você deixar o seu like e se inscrever no canal? Porque isso ajuda demais e só fortalece o nosso trabalho. E é claro, ative as suas notificações, assim quando a gente lançar um vídeo novo, você vai ter ele em primeira mão. Agora, chega de enrolação e vamos para o vídeo. E aí pessoal, hoje nós iremos falar sobre uma das maiores empresas e marcas já criadas. No caso, estamos falando da icônica fabricante de motocicletas, a Harley-Davidson. Para falarmos sobre a história da Harley, devemos viajar para a cidade de Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Wisconsin ficou conhecida pela fabricação de cervejas, mas também por ser o local de surgimento de uma das maiores fabricantes de motocicleta do país e posteriormente do mundo. O surgimento da emblemática montadora se dá no ano de 1903, em um barracão, no fundo de uma casa na cidade de Wisconsin, quando dois jovens amigos resolvem colocar um motor no quadro de uma bicicleta. Os jovens em questão eram Arthur Davidson e William Sylvester Harley. Esses dois jovens mal sabiam, mas neste exato momento acabavam de entrar para a história. O que a Harley-Davidson acabava de criar não era nenhuma novidade para a época, pois em 1903 já existiam empresas que fabricavam motocicletas. A maior e mais dominante do mercado na época era a Indian Motorcycle Company. A Indian foi fundada em 1901 por George Mallory Hand e em 1903 já tinha tudo o que a Harley desejava: fama, prestígio e vendas. A fama e o prestígio da marca Indian foi construída em uma base sólida pelas corridas de moto que ocorriam na época. Sem uma concorrente à altura, a Indian dominava as pistas, e junto com as vitórias vinham o prestígio e a fama, o que fazia com que todos quisessem as motocicletas da Indian, aumentando assim as vendas e, consequentemente, os lucros da empresa. A Harley encarou a dominância da Indian como um desafio, mas sabia que para superar a futura rival deveria trilhar o mesmo caminho. É aí que a Harley decide entrar no mundo das corridas. É nesse momento que começa a rivalidade histórica entre Harley e Indian. A Harley era uma empresa talentosa que criou máquinas que desafiava e em certas vezes superava a Indian nas pistas. Mas os eventos em que a Harley participava ainda eram pequenos e não traziam os holofotes necessários para aumentar as vendas da marca. E quando o dinheiro não entra, a produção diminui. Essa era mais uma diferença entre as rivais Harley e Indian. Enquanto a Indian fabricava 45 mil motos por ano, a Harley fabricava apenas 10 mil. As coisas ficavam um pouco mais difíceis quando a Harley decide abandonar as pistas após a morte de um de seus pilotos em uma corrida. Sofrendo pressão pública e dos jornais, a Harley se vê forçada a abandonar as corridas, concordando que o esporte era perigoso demais para ela. Tal decisão afeta diretamente os cofres da empresa, e anos após o acidente, a empresa percebe que se as motos Harley não voltarem às pistas, irá ficar difícil fazer a Harley-Davidson grande algum dia. Então eles voltam, agora mais preparados, com motos mais velozes e uma equipe de corrida, e de fato voltaram com tudo. Nas duas primeiras corridas eles ficaram à frente da Indian, na primeira garantindo o segundo lugar, enquanto a Indian ficava em terceiro. Já na segunda corrida, a Harley garantiu o primeiro e o segundo lugar, e a Indian novamente em terceiro. Desde então, a rivalidade entre Harley e Indian só aumentou, com ambas as marcas revezando nas vitórias. Mas ainda assim, a Harley tinha uma ligeira vantagem nas pistas, apresentando máquinas mais velozes sob o comando de pilotos mais experientes.
Mas a perspectiva de tudo estava para mudar, com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Tanto Harley quanto Indian foram afetadas, perdendo mão de obra para o recrutamento militar. As empresas de todo o país também seriam afetadas quando o governo federal dos Estados Unidos estabelece total administração federal sobre o combustível, para que fosse controlado o uso de carvão e petróleo, com o objetivo de fornecer combustível o suficiente para a indústria de defesa do país, proibindo o uso para as práticas não essenciais durante o período da guerra. O que isso significava? Para empresas como a Harley, significava o fim das corridas, e sem as corridas não haveriam as propagandas, pois os produtos Harley não seriam vistos, e sem a visibilidade, as vendas cairiam novamente. Mas tanto a Harley quanto a Indian viram uma oportunidade nisso tudo. Por que não produzir motos para dar uma vantagem aos militares dos Estados Unidos no campo de batalha? Além de ajudar o país, uma enorme propaganda gratuita estaria feita. Então, ambas as empresas apresentam seus projetos aos militares, e mais uma vez a Harley saía na frente da rival. Por ter tido um passado mais difícil, a Harley foi obrigada a fazer, digamos, modelos mais populares. Modelos esses que vinham com os chamados sidecar, um dispositivo de transporte extra que poderia ser acoplado à moto. Na época, muito criticado pela rival Indian, mas em tempos de guerra, esse modelo seria bem útil e atraiu sim os olhares do exército. Junto com as motos e os modelos com sidecar, a Harley ofereceu um curso sem custos para o exército, enviando técnicos em mecânica para todas as bases militares do país, ensinando soldados tudo sobre as Harley e a fazer qualquer reparo nos campos de batalha. Essa atitude da Harley tinha como objetivo implícito tornar os militares fãs e entusiastas da marca, ao ensiná-los de perto como eram e funcionavam aquelas que eram as famosas máquinas das pistas de corrida. A Harley enviou para a guerra mais de 20.000 motocicletas, e sua fama, que vinha acompanhada do apelido Moto de Demolição, fez jus na guerra, encantando os militares pela extrema resistência e velocidade do modelo Harley. Ao final da guerra, todos os militares queriam uma Harley. A marca tinha se tornado uma febre, ainda mais depois da maior propaganda de todas, uma icônica foto no jornal da época. A primeira moto norte-americana em solo alemão era uma Harley Davidson com sidecar. Àquela altura, a Harley Davidson havia se tornado a maior fabricante de motocicletas dos Estados Unidos. A Harley estava fazendo sucesso. Era a que mais fabricava e também a que mais vendia. E a Indian não estava gostando nada disso. A rival da Harley resolve então trapacear, utilizando uma brecha que a própria Harley deu, ao não patentear o projeto de uma peça de embreagem que eles próprios criaram. A Indian, por sua vez, se juntou a outras concorrentes no mercado, como por exemplo a Excelsior, outra fabricante de motos. Essa coalizão criada pela Indian patenteou as peças e eventualmente processou a Harley por ainda estar utilizando as peças na maioria das motocicletas. Os custos do processo quase levaram a Harley à falência, obrigando a empresa a diminuir os custos com funcionários e, consequentemente, na produção de motocicletas. Os anos passaram e a Harley estava fraca no mercado, quase falida, e já não fazia mais motocicletas com a qualidade de costume. Uma parceria quase foi fechada com a Ford, mas não era em nada lucrativa para a Harley. A empresa então decide aceitar outra proposta, vinda de uma japonesa. Essa parceria salvaria a Harley, permitindo que ela continuasse forte no mercado para dar o próximo passo na história. A criação da Knucklehead, uma moto emblemática que serve de base até hoje para modelos da empresa. A Knucklehead
foi o último modelo criado pelos fundadores. Na época, a Knucklehead foi a moto mais rápida do mundo, podendo passar dos 220 km por hora. Atualmente, a Harley produz 280 mil motocicletas por ano, estando em todos os continentes do planeta, com 28 modelos diferentes. Em 2019, a empresa anunciou sua primeira moto elétrica, a Livewire, que terá uma autonomia de 180 km e acelera de 0 a 100 em 3,5 segundos. E essa é a história da emblemática Harley Davidson. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, por favor, se inscreva no canal. Você só vai estar ajudando o meu trabalho a crescer cada vez mais na plataforma. Obrigado pelo seu apoio. E se quiser mais conteúdos como os de hoje, deixem sugestões aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.